Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Renan. E galera, sejam então muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa sexta aula, então, do nosso mini curso preparatório para a primeira fase do exame de ordem da OAB na matéria de Direito Tributário. Novamente, antes da gente entrar na aula, vamos de forma bem rápida e sucinta para os recadinhos. Lembra de baixar o material, entrar nas redes sociais, minha e da Prodigy, para concorrer às bolsas e também para me seguir e acompanhar os conteúdos que eu posto. Entra também no meu canal do Telegram e, se você puder, tira uma fotinha dessa aula, me marca para que a gente então troque algumas figurinhas ali. Você me diga se você está gostando aqui do nosso mini curso ou não. Eu desde já peço desculpas para você pela nossa última aula. Foi uma aula um pouco extensa, mais do que as outras. Eu prometi que ia ser o mais sucinto que o possível, mas infelizmente às vezes a gente não consegue. Para que você possa compreender a matéria, a gente precisa discorrer ela de uma forma um pouco mais aprofundada do que alguns conteúdos. E na aula de hoje a gente vai tentar ser bem mais breve, uma vez que, embora esse conteúdo aqui seja também bastante extenso, a recorrência dele em termos de primeira fase tem se centrado especificamente em alguns pontos, conforme a gente vai ver então ao longo da nossa aula, tá certo? Para aqueles que acompanharam todas as aulas, lembre-se que nós estamos aí então uma aula está complementando a outra, e esse é justamente um mini curso. Para aquele que talvez nunca teve contato com o direito tributário, pode estar tendo aí a primeira impressão de como a matéria funciona e justamente como ela pode ser compreendida através então de uma sistemática em que o contribuinte sofre um procedimento de cobrança. Então, quando muitas vezes você recebe alguma cobrança tributária na sua casa, como o boleto do IPTU, como o boleto do IPVA, até que isso acontecesse, ocorreu uma série de situações, conforme a gente viu em cada uma das aulas. O ente federativo ele recebeu competência da Constituição Federal para poder instituir então essa hipótese de incidência. Para isso, ele teve que observar também as limitações ao poder de tributar, para ver se ele estava dentro da legalidade, dentro da anterioridade, dentro também da irretroatividade. Foi necessário também que ele fizesse o estabelecimento dessa obrigação por meio de uma lei, em regra, uma lei ordinária, e após então o estabelecimento dessa hipótese de incidência, quando você praticou essa situação que estava prevista de forma apenas abstrata na lei, foi então que nasceu para você uma obrigação tributária. Com isso, o fisco ele precisa definir quem será o responsável pelo pagamento então desse tributo. Se será o contribuinte, se será o responsável tributário, conforme a gente viu na nossa aula 4. E por último, nós vimos que após então o nascimento da obrigação, o contribuinte só toma conhecimento da sua dívida com o ato de lançamento. Então é o lançamento que constitui aquilo que o fisco vai poder exigir de você, que é o crédito tributário. Então o fisco ele não exige a obrigação de você. A obrigação está dentro do que o próprio nome fala, um conteúdo obrigacional. Mas aquilo que o fisco quer, que realmente é a pecúnia, o dinheiro, é extraído por meio então do crédito tributário. Então, com o lançamento, nós temos então perfectibilizado este crédito tributário, e aí, depois que você toma ciência então a respeito dessa dívida tributária, você pode então escolher entre pagar, recorrer administrativamente, recorrer judicialmente ou não fazer nada. Na nossa aula anterior, nós vimos então situações que podem excluir, extinguir ou então muitas vezes também suspender a exigibilidade do crédito tributário. E então eu finalizei a aula para vocês falando que se o contribuinte ele optar por fazer aquela última situação, ou seja, se ele não recebeu muitas vezes uma cobrança tributária e não fez absolutamente nada, o fisco então ele vai continuar com o intuito de cobrar o contribuinte, mas daí não mais pela via meramente administrativa, como estava sendo até então, mas ele poderá exigir esse crédito tributário do contribuinte pela via judicial, por meio da inscrição do contribuinte, então, em dívida ativa e também é, o início, né, o ingresso de uma execução fiscal, tá certo? Na aula de hoje, então, nós vamos tratar de um assunto muito ligado, então, a essa questão do contribuinte que opta por não efetuar o pagamento do tributo após devidamente notificado, e nós vamos verificar que a fazenda pública, dita que a fazenda dos estados, dos municípios ou da União,
ela possui algumas garantias e alguns privilégios para receber esse crédito tributário em detrimento de outras pessoas, como por exemplo os particulares. Então eu coloquei essa linha do tempo, que está aqui na lateral, para que você possa acompanhar todo o procedimento que eu disse até aqui então. Então nós temos ali a definição de uma hipótese de incidência feita pelo ente federativo, a prática dessa situação no mundo concreto, que é o fato gerador, o nascimento de uma obrigação tributária que somente poderá ser exigida do contribuinte após a realização do lançamento. Com a realização do lançamento, nós temos então sendo feita a liquidez, né, podendo ser obrigado do contribuinte um determinado valor, uma vez que é por meio do lançamento que nós apuramos então quem é o contribuinte, qual que é o valor devido, qual que é a matéria aplicável e se há ou não a aplicação de penalidades. Então, o crédito tributário ele vai nascer justamente desse ato de lançamento, de notificação do contribuinte, e se o contribuinte não fizer nada, a última saída que o fisco tem para exigir então o pagamento do tributo não é mais pela via administrativa, mas sim pela via da execução fiscal. E caso o fisco opte por ingressar com uma execução fiscal, a aula de hoje vai tratar justamente então dos benefícios que o fisco tem se eventualmente ele precisar cobrar o contribuinte pela via então judicial. Então, praticamente tudo que a gente estava vendo até aqui, em relação às aulas anteriores, a gente estava falando meramente de um procedimento administrativo. Até então a gente não estava falando nada de processo judicial. E é então com a inércia do contribuinte após o recebimento do lançamento, que caso ele decida se manter nessa situação, o fisco ele vai continuar então podendo exigir esse tributo por meio então da competente execução fiscal, desde que, é claro, o fisco inscreva, né, o crédito desse devedor em dívida ativa. Então, escreve o devedor em dívida ativa, extrai a CDA, que é a certidão de dívida ativa, e inicia aqui a competente execução fiscal, tá certo? Lembrando que eu estou só recapitulando tudo aí de uma forma geral para que você entenda a sistemática, então, do direito tributário e por que tantas vezes eu bato na tecla de que é uma matéria muito mais lógica do que outras, uma vez aqui que a gente tem um procedimento para que o contribuinte possa ser cobrado. Então, como eu disse, para que eventualmente você seja cobrado aí pelo carnê do IPTU, pelo boleto do IPVA, é necessário que todo esse procedimento seja feito para que no caso, só se você se manter inerte, receber a cobrança e não pagar, é que o fisco poderá ingressar, então, com uma execução fiscal, desde que todos os passos anteriores que eu falei tenham sido devidamente observados, tá certo? Justamente, pessoal, o fisco possui, então, essas garantias, esses privilégios do crédito tributário em detrimento aos particulares, eu, você e todas as pessoas. O fisco tem, então, esse poder de império justamente porque aqui ele está fazendo valer, então, a vontade e o interesse público em detrimento ao interesse privado. Então, quando nós estamos tratando justamente, então, do direito do fisco exercer o seu poder de exigir o tributo, é necessário, então, que esse direito dele, que está visando o bem comum, seja, então, levado mais em consideração do que os particulares, desde que, é claro, seja observado um procedimento jurídico específico, né, para poder exigir esse tributo do contribuinte pela via judicial, conforme então a lei de execução fiscal. A lei de execução fiscal não costuma cair na primeira fase, pessoal, mas caso você queira dar uma olhadinha também, é a lei 6.830 de 1980, tá certo? Então, a gente vai ver nessa aula justamente quais são essas vantagens e essas garantias que faz com que o fisco, então, possa exigir com privilégio, com garantia, do contribuinte, em detrimento, muitas vezes, a outras dívidas que ele possua, tá certo? Muito bem, vamos lá, avançar aqui, então, e iniciar a nossa aula. Então, quando a gente fala de garantias e privilégios, a gente está tratando, então, de dois institutos diferentes. Então, uma coisa são as garantias, também chamadas de vantagens da administração pública, da fazenda pública, dos entes federativos, e outra, então, são os privilégios. E a gente vai tratar aqui de forma separada. Primeiramente, então, falando a respeito das garantias e vantagens. Essa garantia, né, esse direito que a administração pública tem, decorre, como eu disse, pessoal, justamente do interesse público, né, e a supremacia desse interesse público sobre o interesse privado. Então, toda a população,
né, vai estar sendo beneficiada com essa arrecadação do fisco, por isso que os particulares não podem se eximir dessa sua obrigação, tá certo? E é justamente então que o fisco possui esses privilégios, porque ele vai estar, então, tutelando os direitos coletivos em detrimento aos particulares, tá certo? Muito bem. Então, entenda aqui que quando a gente está falando de garantias e privilégios, a gente está falando justamente do direito que o Estado tem de fazer justamente uma invasão no patrimônio do contribuinte para fazer com que ele coercitivamente pague o seu tributo, já que, pela via administrativa, né, consensualmente, ele não pagou. Foi notificado, não impugnou administrativamente, não impugnou judicialmente, deixou transcorrer o prazo de vencimento e aí não tem outro jeito. Para o fisco poder receber isso, ele vai precisar iniciar com a execução fiscal, tá certo? Muito bem. Quando a gente fala, então, a respeito justamente desses dois institutos, garantias e privilégios, preciso falar para vocês que no que tange às garantias, o fundamento aqui dessas garantias, né, também chamadas de vantagens, está no artigo 183 até o artigo 185A do CTN. Eu vou tratar com vocês somente os artigos 185 e 185A. Renan, por que você não vai tratar os outros? Porque os outros até hoje, pessoal, não caíram. Tanto o artigo 183 quanto o artigo 184 nunca caíram na prova da primeira fase. Eu estou falando sério, pessoal, nunca caíram. Mas, novamente, se você quiser dar uma olhada só para garantir, fica aí talvez a dica, mas eu não sugiro talvez perder tempo com algo que nunca caiu. Renan, mas e se cair? Se cair vai ser, infelizmente, um azar, mas lembre-se que o nosso objetivo é justamente focar naquilo que é mais corriqueiro a banca cobrar, já que essa é a tendência dela nos últimos 30 exames, né, 32, 34, 35, e acho que assim vai ser daqui para frente justamente porque a banca ela tem essa finalidade de sempre não prejudicar, né, o aluno, mas justamente cobrar dele o conhecimento básico a respeito de cada matéria. Por isso que ela sempre bate nas mesmas teclas, independente de qual seja o exame, tá certo? Muito bem. Em relação às garantias, então, vamos começar pelo artigo 185. O artigo 185, basicamente, ele vai falar, então, a respeito da alienação que muitas vezes o contribuinte faz para se eximir do pagamento de um tributo, tá certo? Então, essa garantia aqui é uma das principais garantias, então, aplicáveis ao crédito tributário, uma vez que ela corresponde, então, a uma presunção de fraude caso o contribuinte, após devidamente inscrito em dívida ativa, ele venda um de seus bens justamente para evitar que o fisco possa então exigir judicialmente o pagamento do seu tributo. O artigo 185 então vai definir que presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. Renan, não entendi bulhufas desse artigo. Calma lá, vamos lá. Basicamente o artigo diz assim, pessoal, aquele sujeito passivo que recebeu uma notificação para pagar um tributo no prazo, não pagou. Após então a sua inércia, o fisco inscreveu esse débito do contribuinte em dívida ativa. E após a inscrição do contribuinte em dívida ativa, o contribuinte começa a vender os seus bens, vender seu carro, vender sua casa, justamente porque ele sabe que caso ele continue nessa situação, sem efetuar o pagamento do tributo, a fazenda, então, pública vai poder exigir a cobrança desse tributo pelo meio judicial e ele vai poder sofrer penhora de bens e uma série de outras situações. Então, para evitar essa situação, ele começa a colocar os seus bens, seu carro no nome do filho, a casa no nome do cachorro, outros bens no nome da esposa, do primo, do papagaio, enfim, ele começa a transferir os seus bens de forma, então, a tornar-se insolvente, tá certo? Então, a intenção do contribuinte aqui é justamente para que ele não fique, né, com nenhum bem no seu nome, não resguarde, digamos assim, bens suficientes para pagar então as suas dívidas. E nesse caso, se ele faz isso, então ele vai estar praticando aquilo que nós chamamos de fraude à execução. Então o artigo 185, ele é bem claro até ao ressaltar, apesar de um pouco truncado talvez a redação, mas ele é claro, pessoal, ao ressaltar que para o direito tributário basta que essa dívida, né, esse débito então do sujeito passivo, seja ele o contribuinte ou responsável tributário, basta então com que esse crédito já esteja inscrito em dívida ativa, para que assim
qualquer alienação que o contribuinte faça após esse ato, né, após a inscrição em dívida ativa, que eu falei agora há pouquinho com vocês, seja considerada, então, fraude à execução fiscal. E isso, pessoal, é uma garantia do fisco, por quê? Porque é uma presunção de que o contribuinte que está inscrito em dívida ativa, se ele vender um de seus bens, não tem conversa, é fraude à execução e ponto final. Então, como vocês podem visualizar, se o sujeito passivo, então, ele aliena um bem, logo após, então, a sua inscrição em dívida ativa, a gente vai ter fraude à execução fiscal. Renan, como é que você vai poder ser cobrado? Em relação a isso, pessoal, a FGV ela não costuma cobrar essa parte básica. Ela vai tratar de uma exigência do contribuinte já dentro do processo, que é o próximo artigo que a gente já vai ver, mas é importante que você saiba, então, que qualquer alienação feita pelo contribuinte após a inscrição dele em dívida ativa poderá culminar, então, com fraude à execução. Na minha opinião, acho que a questão, se cair alguma questão nesse sentido, a prova pode te trazer perguntando, por exemplo, que o contribuinte alienou um bem, mas logo após a notificação do lançamento e antes da inscrição em dívida ativa. Nesse caso, é fraude à execução? Não, porque a gente só tem a fraude à execução presumida aqui no direito tributário após a inscrição do devedor, do contribuinte ou do responsável em dívida ativa. Combinado? Muito bem. Um detalhe, pessoal, muito importante e é imprescindível que você saiba é que essa presunção de fraude, apesar do que eu disse, né, uma presunção e é uma garantia do fisco, ela não é absoluta, e sim relativa. Ao passo que, se somente será considerado, então, fraude à execução fiscal, se o contribuinte ele começar a vender os seus bens depois de inscrito em dívida ativa, ou seja, se ele se tornar insolvente, né, com essas alienações, e ele não resguardar qualquer outro bem que possa, então, fazer com que ele cumpra, então, com as suas obrigações. Ou seja, se ele, contribuinte ou responsável, após a inscrição em dívida ativa, começar a vender apenas alguns de seus bens, mas não todos, e os bens que ele não está vendendo são suficientes para pagar a sua dívida tributária, nesse caso, então, nós não teremos fraude de execução. E eu acredito que é justamente essa aqui a forma como a sua prova vai exigir de você, porque ela vai colocar justamente uma situação, um casinho prático como esse. Contribuinte, então, inscrito em dívida ativa, teve contra ele, então, feita, muitas vezes lavrado, né, a certidão de dívida ativa, e muitas vezes tem a necessidade de alienar um imóvel ou alienar um automóvel. E aí, muitas vezes, o fisco vai entender que, nesse caso, o contribuinte praticou fraude à execução. Estaria certo ou errado? Nesse caso, errado, se o contribuinte, então, ele resguardar ainda, né, mesmo com a alienação, ele ainda possuir bens que sejam suficientes para ele arcar com os tributos que estão sendo devidos, tá certo? Então, nesse caso, a mera alienação que não torna o contribuinte insolvente não é uma situação que faz presumir, então, fraude à execução fiscal, conforme define, então, o parágrafo único do artigo 185 do CTN, define que o disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total do pagamento da dívida inscrita. Então, o parágrafo único está dizendo justamente que, se o contribuinte ou responsável foi inscrito em dívida ativa, mas ele alienou um bem e o fato dele ter alienado esse bem não torna ele insolvente, nesse caso não vão tratar de fraude de execução. A questão da sua prova pode trazer fraude de execução se ela deixar bem claro que o contribuinte está dilapidando o seu patrimônio de forma a tornar-se insolvente. E aí, se ela trouxer isso, por óbvio, então, que a gente vai ter uma situação aqui de fraude à execução, tá certo? Muito bem. O outro artigo que a gente vai ver aqui a respeito das garantias do crédito tributário é o artigo 185A, que foi incluído então no CTN por meio da Lei Complementar 118 de 2005. Então, o artigo 185A foi acrescido no CTN e passou então a estabelecer que caso o sujeito passivo, lembra, sujeito passivo pode ser o contribuinte ou o responsável, após, né, o sujeito passivo ser devidamente citado, se ele não efetuar o pagamento do tributo no prazo legal, bem como se ele não oferecer bens à penhora, caso, né, estejamos diante de uma situação dessa, contribuinte então fez
foi notificado a respeito do lançamento, não efetuou o pagamento, o fisco inscreveu ele em dívida ativa, extraiu a certidão de dívida ativa e iniciou a execução fiscal. Então aqui já estamos tratando justamente de um processo judicial em andamento. Se durante o processo, o andamento dessa execução fiscal, desse processo judicial de cobrança do contribuinte, não forem localizados bens passíveis de penhora, automóveis, imóveis, bens que guarneçam a residência do contribuinte, no caso da pessoa jurídica, o faturamento, enfim, se não forem encontrados bens passíveis então de serem penhorados, justamente para poder quitar essa dívida do contribuinte junto ao fisco, o juiz então ele vai poder comunicar cartórios e instituições financeiras, visando desse modo bloquear os bens do contribuinte até o montante total do valor devido. Então, se o juiz tenta Bacenjude, ativos financeiros, Renajude, que é veículos, né, automotores, Infojude, que é verificar se o contribuinte muitas vezes tem alguma declaração de imposto de renda para verificar se ele tem algum bem. Se todas as medidas tomadas pelo fisco para muitas vezes tentar encontrar algum bem para penhorar do contribuinte, se nada for localizado, o fisco então pode, durante daí o curso da execução fiscal, solicitar então a indisponibilidade dos bens do devedor. E essa é uma medida, pessoal, que não pode ser decretada logo de pronto no início da execução fiscal. É preciso que primeiro o fisco aqui, durante a execução, ele faça então outros requerimentos para tentativa de penhora, como eu disse, Bacenjude, Renajude, Infojude, entre outras formas. E somente se não forem localizados bens passíveis de penhora do devedor, é que o fisco poderá solicitar então ao juiz o deferimento da indisponibilidade dos bens do devedor. Renan, qual a diferença então? A diferença, pessoal, é que sendo decretada a indisponibilidade dos bens do devedor, além do contribuinte, né, ou responsável aqui, ser inscrito, né, no cadastro nacional dos indivíduos que estão nessa situação então de indisponibilidade dos bens, qualquer ativo financeiro que cair na conta do contribuinte vai ser bloqueado, qualquer veículo que transite pelo nome do contribuinte vai ser bloqueado, qualquer renda, qualquer passivo que entre em nome do contribuinte será então bloqueado. Então é uma medida muito mais grave e é necessário então que ela somente seja feita depois de esgotados todas as demais vias. Como que a prova pode trazer? Muitas vezes colocando uma situação lá que logo no início da execução a Fazenda Pública já fez o requerimento de indisponibilidade dos bens do devedor. Está certa essa assertiva? Não, porque somente poderá ser solicitada e, por óbvio, deferida a indisponibilidade dos bens do devedor após o esgotamento, então, por busca, né, pela busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor. Visando dar mais efetividade a essa aplicação do artigo 185-A, o STJ criou então a súmula 560, que define lá a súmula que a decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do artigo 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofício aos registros públicos do domicílio do executado, ao Detran, Denatran, por exemplo. Então, quando esgotados todas essas tentativas de busca por bens passíveis de penhora em nome do contribuinte e não localizados, é que aí o fisco aqui, atuando por meio no processo judicial, ao longo da execução fiscal, poderá solicitar a indisponibilidade dos bens do devedor. Combinado? Entendeu tudo? Joinha. Da mesma forma, pessoal, ressalto para vocês, para a gente finalizar essa questão das garantias, que a indisponibilidade, essa indisponibilidade que a gente está tratando aqui no artigo 185-A, ela vai se limitar ao valor que está sendo exigido do contribuinte, tá certo? E assim que é deferida a indisponibilidade pelo juiz, ele de imediato, então, ele vai fazer então o levantamento da indisponibilidade dos bens do devedor naqueles saldos que eventualmente excederem ao montante devido. Então, se o juiz concedeu a indisponibilidade, mas foi penhorado um valor superior ao montante devido, o juiz, então, de pronto, ele deve fazer a liberação da penhora, né, em relação aos saldos que excederem aquilo que o contribuinte deve. Tá certo? Muito bem, falamos então das garantias que o fisco tem para exigir, então, judicialmente os créditos tributários do sujeito passivo, que muitas vezes se mantém de forma inerte. E agora a gente vai falar então justamente dos privilégios, também chamados de preferências do crédito tributário.
O fundamento desses caras aqui estão lá no artigo 186 ao artigo 193 do CTN. Da mesma forma, pessoal, não vou tratar de todos os artigos aqui, mas somente do concurso de credores, que conforme a gente vai ver daqui para o final da aula, é a parte mais importante e que mais caiu no exame de ordem da OAB quando a gente fala em garantias e privilégios. Então, se de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês pudessem estudar só um tópico dessa nossa aula inteira aqui, estude somente as preferências do crédito tributário. Uma vez que quando caiu, né, tanto privilégios quanto preferências, em 90% dos casos caiu preferências, né, ou privilégios aqui do crédito tributário. Quando a gente fala garantias e privilégios, aqui a gente está falando então dos privilégios, tá certo? Muito bem, iniciando lá então, o artigo 186 é a nossa regra geral aqui em relação aos privilégios do fisco, tá certo? E o artigo 186 do CTN ele vai definir que os créditos tributários possuem preferência em relação a todos os outros créditos devidos pelo sujeito passivo. Repito, os créditos tributários possuem preferência em relação a todos os demais créditos que o contribuinte possua. Seja qual for a natureza, qual for o tempo da sua constituição, o crédito tributário ele sempre vai ter, então, privilégio em relação a outras dívidas do contribuinte. Então, se o contribuinte, por exemplo, está devendo muitas vezes o IPTU para o seu município, ele está devendo para o banco porque ele financiou o carro, ele está devendo para a cooperativa de crédito porque ele pegou dinheiro emprestado para fazer o plantio, muitas vezes, da lavoura, de um sitinho que ele tem. Perceba que todas essas são dívidas que o contribuinte deve, que no caso aqui a pessoa física deve. Qual terá privilégio em relação a todas as demais? Sempre o crédito tributário. Mas esse sempre que eu disse aqui, ele não é tão sempre assim, uma vez que o próprio artigo 186 ele ressalta que o crédito tributário, então, ele prefere todos os demais, salvo algumas exceçõezinhas que a gente vai ver logo aqui abaixo. Então perceba que quando a gente fala em privilégio, a gente está demonstrando justamente essa posição de superioridade que detém o crédito tributário, então, se comparado aos demais créditos, então, devidos pelo sujeito passivo. Então é importante que eu mencione para vocês, quando a gente está falando de privilégios, que o fisco, então, ele possui esses privilégios, né, essas preferências aqui do crédito tributário, mas, assim como ocorre com as garantias, esses privilégios, eles não serão aplicados de forma absoluta, uma vez que existem créditos que muitas vezes, por conta da sua natureza jurídica, são tão importantes ou ainda mais importantes, possuem ainda mais preferência que os créditos tributários. Renan, quem são esses caras aí? Se o artigo 186 fala que o crédito tributário prefere a todos os demais, quais são os créditos, então, que têm superioridade de exigência em relação aos créditos tributários? E são exatamente dois, pessoal, que são os créditos trabalhistas, tá? E os créditos decorrentes de acidente de trabalho. E é bem isso que demonstra o artigo 186, conforme eu vou transcrever aqui para vocês, para que daí você visualize que a regra, então, é essa. O crédito tributário prefere a todos os demais créditos do devedor, salvo créditos trabalhistas e créditos decorrentes do acidente de trabalho. Então, em havendo créditos trabalhistas e acidente de trabalho, o crédito tributário será recebido em terceiro lugar. Primeiro os créditos trabalhistas, depois os acidentários decorrentes de acidente de trabalho e, por último, os créditos tributários. Não havendo créditos trabalhistas ou créditos acidentários, aí o crédito tributário vai ter preferência sobre todos os demais, tá certo? O artigo 186 do CTN, então, vai falar que o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a sua natureza ou o tempo da sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Então, o crédito tributário tem preferência sobre todos os demais créditos devidos pelo contribuinte? Sim, salvo em havendo créditos trabalhistas e decorrentes do acidente de trabalho. Em não havendo nenhuma dessas duas espécies de crédito, os créditos tributários, então, eles serão pagos primeiramente e terão preferência, então, sobre todas as demais dívidas do sujeito passivo, ou seja, eles não precisarão entrar no concurso de credores, no caso aqui do contribuinte possuir mais de uma dívida. Então, se ele dever para o banco,
né, estiver devendo para o banco, estiver devendo para a cooperativa de crédito, estiver devendo cheque, nota promissória, tá certo? Ele não vai precisar, então, o fisco concorrer, né, nesse concurso de credores, uma vez que ele tem preferência sobre todos os demais, tá certo? Muito bem, mas como eu disse para vocês, essa aqui é a regra geral. E antes de eu entrar na exceção, eu preciso falar com vocês que pode sim o fisco ter que entrar em um eventual concurso de credores, mas não com os demais devedores do sujeito passivo. E sim, poderá haver um concurso de credores, então, em havendo mais de um ente federativo exigindo tributos do contribuinte. O parágrafo único, então, do artigo 187 do CTN, bem como o artigo 29 da Lei 6.830 de 1980, a Lei de Execução Fiscal, a LEF, ressalta que o concurso de preferência, então, que o fisco muitas vezes estará submetido, somente vai acontecer em havendo mais de uma pessoa jurídica de direito público, na seguinte ordem: União primeiro, estados, Distrito Federal, no caso, se for juntamente com os estados e Distrito Federal, e por fim os municípios. Então, se por exemplo, esse contribuinte que está em dívida, né, possui uma dívida tributária. Essa dívida tributária dele é tanto para o município IPTU, quanto também o ITR para a União, que ele também possui um imóvel urbano e um imóvel rural, e ele também está devendo, como eu disse lá, para a instituição financeira, está devendo para a cooperativa. Nesse caso aí, o fisco, como eu disse, né, de uma forma geral, os créditos tributários aqui não vão precisar entrar no concurso de credores com os demais contribuintes. Mas em relação aos próprios créditos tributários, ou seja, entes federativos disputando quem recebe primeiro. Quem vai ter privilégio aqui, então? Primeiramente a União. Então, se esse contribuinte ele dever para a União e para o município, quem vai receber primeiro? O município, ou perdão, a União. Por último, sobrando créditos em relação ao que o devedor deve para a União, aí sim o fisco municipal poderá receber e somente depois os demais créditos tributários, salvo, é claro, se houver créditos acidentários ou decorrentes do acidente de trabalho. Embora isso aqui tenha sido muito criticado pela doutrina, pessoal, a lógica que é aplicada pelo sistema é que a União ela tem preferência, né? Ele tem esse privilégio aqui em relação aos demais entes federados, justamente porque a União ela está aqui representando toda a federação. Então, o benefício que ela pode conceder às pessoas é muito maior do que somente aquele benefício que pode ser feito somente para as pessoas que estão dentro de um determinado estado ou do Distrito Federal, ou então dentro dos municípios. Então, essa é a lógica. Conforme a amplitude que um ente federativo pode, então, estar à disposição do contribuinte, é que ele possuirá privilégios aqui, então, para exigir isso do contribuinte, tá certo? Então, guarda essa situação aí, que o crédito tributário não concorre no concurso de credores, o que a gente tem somente é uma concorrência, digamos assim, né? Um concurso de credores em havendo mais de um ente federativo, tá certo? Como eu disse, embora isso aqui possua críticas, já houve a pacificação. O entendimento que o STF tem hoje é que o concurso que se refere aqui de entes federativos determinados no artigo 187 é compatível com os preceitos constitucionais. Inclusive, a gente tem até uma súmula nesse sentido, que é a súmula 563 do STF. E a súmula vai definir assim: o concurso de preferência a que se refere o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional é compatível com o artigo 9º, inciso 1º da nossa Constituição Federal, ou seja, ela não fere o pacto federativo aí. Combinado? Muito bem. Agora, antes da gente verificar, né, o nosso concurso de credores, eu preciso dizer para você que está aqui o ouro da nossa aula. É justamente esse ponto aqui que tem sido mais exigido nas provas quando houve a cobrança de garantias e privilégios do crédito tributário, tá certo? Então, falando em garantias e privilégios, se você puder estudar só um ponto, estuda justamente essa lista aqui, tá? E quem possui competência, privilégio, no caso, né, para exigir um tributo em detrimento do outro. Lembra que ali atrás eu falei para vocês a regra geral. Então, na regra geral, os créditos tributários possuem privilégio sobre todos os demais, salvo se houver, então, créditos acidentários ou decorrentes do acidente de trabalho. Eu chamo a sua atenção para esse ponto aqui, porque no caso da falência
nós vamos ter uma situação diferente, tá certo, pessoal? E no caso da falência, aqui também se aplica a recuperação judicial, não somente a falência. Então a gente aplica também as disposições da Lei 11.101 de 2005, que trata a respeito então da recuperação judicial. Eu chamo a sua atenção para a importância desses caras aqui, justamente porque aqui as coisas se modificam um pouco. Então, aqui o crédito tributário, pessoal, além dele não ter preferência sobre aqueles créditos que a gente já ressaltou, qual seja, trabalhistas e decorrentes do acidente de trabalho, o crédito tributário aqui ele também não vai ter preferência, né, ou privilégio para ser recebido, em detrimento, por exemplo, aos créditos extraconcursais. Então, aqui nós observamos mais, não digo uma exceção, mas eu posso colocar como exceção, já que a gente falou que lá era regra, então justamente aqui está essa exceção de que os créditos tributários eles possuem preferência sobre todos os demais? No caso da falência, não. E conforme a gente vai ver aqui, o crédito tributário, na verdade, ele vai ser recebido lá para trás, uma vez que nós possuímos créditos com uma importância muito grande, em detrimento, muitas vezes, aos créditos que possuem muito mais preferência, privilégio aí, como por exemplo os que eu já falei, trabalhistas, acidentários, entre outros, tá certo? Então, o artigo 83 e o artigo 84 da lei que eu citei agora há pouco, que é a 11.101 de 2005, a lei de falência, ela vai estabelecer então a ordem de preferência desses créditos no caso então de haver a falência ou a decretação da recuperação judicial do sujeito passivo. E isso, pessoal, se aplica tanto para empresas quanto para pessoa física, tá certo? Inclusive, eu já atuei muito em processos aí de recuperação judicial, atuando justamente em defesa do fisco. E nesse caso, pessoal, é muito complicado, né, o fisco fazer atos expropriatórios em havendo justamente a decretação de falência ou recuperação judicial, porque o fisco não tem tanto privilégio assim. Então ele precisa observar, se habilitar muitas vezes no concurso de credores. Então ele acaba perdendo esse privilégio que ele tem no caso da falência. É por isso que esse tema é um dos mais recorrentes na sua prova, porque se a gente levar só a regra geral, fisco possui então o crédito tributário, possui preferência sobre todos os demais? Não, em havendo créditos trabalhistas ou em acidentes de trabalho, ou também no caso, então, da falência ou da recuperação judicial, tá certo? Muito bem. Quando a gente fala, então, de créditos extraconcursais, a gente está falando, então, dos créditos que exercem direito diferenciado e não se submetem ao concurso de credores, devendo ser pagos preferencialmente pela massa falida, nos termos, então, do artigo 188 do CTN. São considerados, pessoal, extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores que ocorreram após o curso, né, do processo de falência ou então da decretação da recuperação judicial. Então, no caso aqui dos créditos extraconcursais, o fato gerador deles vai ter sido praticado após a decretação da falência ou então após a decretação aqui, a homologação do plano de recuperação judicial, por exemplo. Então, se uma empresa, por exemplo, ela decretou falência no dia, vamos colocar aqui, dia 20/6/2020. 20/6/2020, a empresa então decretou falência. Todos os créditos tributários, ou melhor, todos os fatos geradores praticados após essa data aqui, 20/6/2020, serão considerados como créditos extraconcursais. Então, por exemplo, se no início de 2021, né, o fisco municipal do município onde essa empresa está sediada mandar para essa empresa aqui o carnê do IPTU, perceba que o fato gerador aqui desse IPTU ocorreu após a decretação da falência. Então, esse crédito aqui do fisco municipal, do IPTU, ele vai então ser considerado como um crédito extraconcursal que não precisa se habilitar no concurso de credores. Então, vou até passar um tracejado aqui, justamente porque o crédito extraconcursal, pessoal, é o crédito que vai ser primeiro recebido em detrimento a todos os demais. Justamente porque o fato gerador dele ocorreu após a decretação, então, ou a decretação da falência ou a homologação da recuperação judicial. Então, muitas vezes ocorreu o fato gerador para manutenção do imóvel, para manutenção de um bem do falido. Então, justamente por isso que esses créditos aqui possuem preferência, porque ocasionalmente eles somente ocorreram justamente para manter, para que sejam mantidas as atividades da empresa ou dos bens aí do falido, tá certo?
A próxima categoria de crédito que a gente vai ver, que tem preferência, aí aqui sim, aqui a gente vai estar falando do concurso de credores. Então, a partir daqui, começam o concurso de credores. E quem tem preferência, né, a primeira preferência que tem ali, o primeiro privilégio, quem recebe, assim como lá na regra geral, a primeira pessoa que vai receber aqui também são aquelas que possuam créditos trabalhistas e decorrentes de acidentes de trabalho ou acidentários. Então, como eu disse, a partir daqui todos os créditos então vão ser considerados como concursais. Então, só o primeiro, o extra concursal, possui essa categoria. Todos os demais são concursais, tá certo? Então, nesse caso aqui, todos os contribuintes, ou todos os créditos que a gente vai falar aqui, que são concursais, eles têm a necessidade de se habilitar no concurso de credores para que eles possam receber os valores, os créditos, eventualmente aí, que eles possuam direito. No caso aqui dos trabalhistas, nos termos do artigo 83, inciso 1º da Lei 11.101 de 2005, este crédito, então, ele possui preferência em razão da sua natureza alimentar. Porém, ele está limitado, nesse caso aqui, a 150 salários mínimos. Da mesma forma, no caso aqui do acidente de trabalho, também está limitado a esse valor, e em ambos os casos, qualquer valor que o credor aqui tenha que exceda 150 salários mínimos, aí ele vai ter que então ser considerado como um crédito quirografário que irá lá para baixo então do nosso concurso de credores. Então ele tem privilégio? Tem, até 150 salários mínimos. O que exceder isso, ele vai ter que receber como crédito quirografário, e aí ele deixa de ter o primeiro lugar no concurso de credores e vai lá para baixo, conforme a gente vai ver logo em seguida, tá? Então, se não haver, né, na decretação aqui da falência ou da recuperação judicial, créditos extraconcursais, aqueles que tenham créditos trabalhistas ou decorrentes do acidente de trabalho vão receber primeiro. A outra espécie, a segunda espécie aqui que a gente tem de crédito, que possui preferência aqui, privilégio na lista de credores, ou é o segundo crédito que pode ser exigido aqui na lista de credores. São os créditos passíveis de restituição. Basicamente, entenda assim, quando a gente fala crédito passivo de restituição, a gente está falando de algum objeto ou crédito que é de um terceiro, mas que estava na posse do falido no momento em que houve a decretação da falência ou da recuperação judicial, mas que não eram da titularidade dele. Então, se, por exemplo, o dono de uma empresa, ele decreta falência, e no momento que ele decreta falência, ele está utilizando o automóvel de um amigo, esse automóvel do amigo, se eventualmente for penhorado, não pode ser usado para o pagamento, então, de credores, uma vez que esse crédito, então, é passivo de, muitas vezes, restituição, porque não é um bem aqui de posse do devedor falido, mas sim era de uma terceira pessoa. Então, ele possui preferência também para reaver aquilo que era dele, tá certo? Muito bem. A outra espécie aqui, a terceira aqui, crédito que deve estar no concurso de credores para ser habilitado, são os créditos com garantia real, desde que eles estejam limitados ao limite do valor do bem. Além disso, nós temos também aqui, aí sim, os créditos de natureza tributária. Então, olha para onde o crédito tributário foi. Lá na regra geral, em tese, ele era o primeiro, desde que não houvesse acidente de trabalho ou decorrente, então, de relação trabalhista. Aqui ele pula para quinto, então ele está atrás dos extraconcursais, ele está atrás também dos trabalhistas, acidentários, ele está atrás dos créditos passíveis de restituição, ele está atrás dos créditos que pode, então, ter garantia real, e somente em quinto lugar é que ele eventualmente vai poder receber os créditos devidos, então. Então, nesse caso, em havendo falência ou recuperação judicial, perceba que o fisco ele perde todo aquele privilégio, toda aquela garantia que em tese ele tinha, e ele vai lá para baixo do concurso de credores, ficando em quinto lugar, independente da natureza do crédito e do tempo da sua constituição, tá certo? Não se enquadram aqui, pessoal, as multas tributárias, uma vez que, no caso de multas aplicadas na seara tributária, elas não vão entrar nessa categoria aqui, mas elas vão estar ainda mais para baixo, tá certo? Então, como você pode perceber aí, o fisco ele acaba perdendo alguns privilégios que ele tem em havendo a decretação da falência ou da recuperação judicial. Mas fique atento a um detalhe aí, pessoal. O crédito tributário que a gente está falando aqui são justamente, né, aqueles que decorram de fatos geradores praticados antes da decretação da falência, uma vez que se os fatos geradores ocorrerem após a decretação da falência ou do plano de recuperação judicial, nesse caso, como o exemplo que eu dei ali do IPTU da empresa.
Nesse caso, se o fato gerador do tributo foi praticado após a decretação da falência ou da recuperação, aí ele não vai estar aqui em quinto lugar, mas sim em primeiro, porque vai ser considerado como um crédito de natureza extraconcursal. Exatamente. Se você pegou isso, maravilha. Qualquer fato gerador que ocorra após a decretação da falência ou da homologação da recuperação judicial é um crédito extraconcursal e possui preferência em relação a todos os demais, nos termos do artigo 188 do CTN. Como é que eu acredito que a questão vai trazer para você? Justamente perguntando qual que é a preferência aqui de um crédito sobre o outro. Então ela vai trazer muitas vezes duas, três espécies de créditos e vai perguntar muitas vezes qual situação, né, qual posição que o fisco vai poder exigir esse tributo do contribuinte, tá? Então acredito que é essa forma que ela vai trazer para você. Além disso, nós temos os créditos com privilégios especiais, né, que são aqueles que possuam alguma garantia especial. E aí, quem quiser dar uma olhadinha, o que é privilégio especial, pode dar uma olhadinha lá no artigo 964 do Código Civil. Isso aqui nunca caiu na primeira fase, então não vou me alongar nisso aqui. Nós temos também os créditos com privilégios gerais e da mesma forma, se você quiser, dê uma olhadinha lá no artigo 965 daí do CTN. Depois nós temos aqui os créditos quirografários, tá certo? Os créditos quirografários são aqueles créditos que não possuam preferência uns sobre os outros, como cheque, nota promissória, e lembra lá dos créditos decorrentes de acidentes de trabalho ou então decorrentes de relação trabalhista. O que exceder 150 salários mínimos vai justamente para essa posição aqui, nos créditos quirografários. Tudo bem? E para a gente finalizar essa parte aqui, em quase último lugar, né, a gente vai ter mais uma categoria ainda, mas em quase último lugar, aí que a gente vai ter as eventuais multas contratuais, sejam elas derivadas de natureza penal, por exemplo, ou tributária, nos termos do artigo 186, parágrafo único, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Então, se for aplicada uma multa tributária contra o contribuinte, olha aqui a posição que ela vai estar para eventualmente ser recebida aí na habilitação desse crédito pela Fazenda estadual, municipal ou federal, tá certo? Por fim, nós temos aqui então a última pessoa que terá direito a receber nessa lista desse concurso de credores que precisa se habilitar na falência ou na recuperação judicial são os créditos subordinados, que são aqueles que são pagos então em último lugar no caso da insolvência do devedor. Esses créditos aqui, pessoal, são aqueles créditos dos próprios sócios que possuem e muitas vezes que os administradores da empresa, sem vínculo empregatício, possuem muitas vezes junto com a empresa falida, tá? Então saiba apenas que que esses créditos estão em último lugar no concurso de preferência, tá certo, pessoal? Renan, eu não tenho vadimeco no dia da minha prova. Como é que eu vou lembrar desse diacho, desse bendito, desse monte, dessa lista de credores? Como é que eu vou fazer? Pessoal, lembre-se que somente os principais aqui têm uma recorrência em termos de prova da primeira fase. Nós temos um mnemônico que pode ajudar com isso? É lógico que temos, eu não ia deixar você na mão. Qual que é esse mnemônico, Renan? Se você quiser marcar aí no teu material. Mnemônico é assim, ó. Tá, marca aí, tá? Cre e, por fim, tribo. Muito bem. Renan, não entendi nada. Tacretribo? O que é isso? Tacretribo. Primeiro, o que é esse T aqui, pessoal? Créditos trabalhistas até 150 salários mínimos. Segundo, créditos decorrentes do acidentes de trabalho, tá certo? Também limitados a 150 salários mínimos. Depois, créditos com garantia real. E por fim, os créditos tributários. Ah, Renan, mas e o crédito com daquela pessoa, né, que possui um bem, que está com falido? Isso também nunca caiu, pessoal. Então vamos focar justamente naquilo que mais caiu e possui essa preferência. Isso em relação ao concurso, porque nós temos também o crédito, como eu já disse, extraconcursal, que não se submete ao concurso de credores e que ele sim possui preferência em relação a todos os demais. Mas não sendo um crédito extraconcursal, nesse caso a gente vai estar naquela lista de credores e esse aqui são os principais então que a gente precisa observar no nosso concurso de preferência. Tacretribo. Marcando aí. Tacretribo, tacretribo, tacretribo. Trabalhistas, acidentários, créditos então que possuam alguma garantia real e, por fim, os créditos tributários daí. Beleza?
Muito bem, vamos agora então para ver se você realmente introjetou essa matéria aí, se você realmente aprendeu tudo sobre garantias e privilégios do crédito tributário, porque eu tenho certeza que não restou nenhuma dúvida para você em relação a esse tema aí, tá certo? Essa questão foi cobrada no 14º exame de ordem. Ela fala assim: presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, letra A, por crédito tributário ainda não inscrito em dívida ativa, desde que não tenha sido reservado pelo devedor bens ou rendas suficientes ao pagamento total da dívida. Vamos ver a próxima. Letra B. Por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, desde que não tenha sido reservado pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total do pagamento da dívida inscrita. Vamos marcar? Vamos marcar? Não, vamos ver as outras primeiro. Letra C. Por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, mesmo que tenham sido reservado bens pelo devedor ou rendas suficientes ao total do pagamento da dívida tributária? Não, né, pessoal? Como a gente já viu aqui, se o devedor reservar bens, ainda que ele aliene algum de seus de algum de seus bens após a inscrição em dívida ativa, a gente não vai ter fraude à execução. E por fim, letra D, por crédito tributário ainda não inscrito em dívida ativa, objeto de impugnação administrativa oferecida pelo contribuinte. Então as demais assertivas estão incorretas justamente porque em havendo a garantia que o contribuinte reservando bens suficientes para pagar sua dívida tributária, ainda que ele faça alienação de algum bem móvel ou imóvel. Nesse caso, não estaremos diante de uma fraude à execução somente se ele dilapidar intencionalmente seu patrimônio, visando assim, então, evitar o pagamento do tributo. Letra B, com certeza. Mais uma questãozinha, essa caiu no 23º exame de ordem da OAB. A questão fala assim: a massa falida X possui débitos, e aqui está o exemplo da questão que eu acredito que ele vai exigir de você. Então ele possui créditos, a massa falida possui isso. Débitos tributários vencidos do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, então guarda aí, então crédito e de ICMS. Débitos decorrentes da legislação do trabalho no valor de 30 salários mínimos, débitos com sócios da massa falida e remuneração devida ao administrador da massa. Em tal quadro, assinale a alternativa correta. Embora eu não tenha falado aqui para vocês, pessoal, por óbvio, que quando a gente fala então de crédito extraconcursal, a gente está falando de todas as despesas que ocorrerem após a decretação da falência ou da recuperação judicial. Se a gente está falando aqui na assertiva, né, na última espécie aqui de crédito, da remuneração devida ao administrador da massa, a massa, somente a gente tem a massa falida após então a decretação do plano de recuperação judicial ou então da falência. Nesse caso, então, é óbvio que esse crédito aqui ele é um crédito extraconcursal, já que ele está remunerando justamente a pessoa que administrou, então, a massa falida. Mas vamos lá para as assertivas. Letra A. O débito de natureza tributária será pago em primeiro lugar. Letra B. O débito de natureza tributária será pago em segundo lugar. Letra C. O débito de natureza tributária será pago em terceiro lugar. Letra D. O débito de natureza tributária será pago em quarto lugar. Quarto lugar, exatamente. Por que que a letra C, pessoal, é a assertiva correta? Porque em primeiro lugar aqui, então, quem vai ter direito a receber, primeiro vai ser a remuneração devida pelo administrador da massa por ser um crédito extraconcursal. Segundo, o crédito trabalhista aqui no valor de 30 salários mínimos. O terceiro, o crédito tributário, então, de ICMS, conforme bem ressaltado aqui. E, por fim, qual que é o último? O débito com sócios da massa falida. Então, por último lá, que eles vão ter aqueles créditos subordinados e vão receber em último lugar. Vamos ver se tem mais alguma questão. Não temos mais questão. E com isso, então, pessoal, a gente tem mais uma aula finalizada aí. Espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu, retorne aí às nossas aulas para verificar toda e qualquer dúvida que eventualmente ficou, mas basicamente guarde isso então. Garantias e privilégios são meios que o Estado tem, que o fisco tem, de fazer com que a prevalência do interesse público sobre o privado seja levada mais em consideração do que o contribuinte, justamente então possuindo algumas prerrogativas que dão o direito dele exigir isso judicialmente, em detrimento muitas vezes a outros créditos, tá certo? Para a gente analisar aquela frasezinha padrão que a gente já estabeleceu aqui,
E a frase que eu tenho para você hoje é de um cara chamado Jim Rohn, e a frase do Jim Rohn é basicamente assim: disciplina é a ponte entre as metas e as realizações. Repito, disciplina é a ponte entre as metas e as realizações. Nesse momento, assistindo essa aula e todas as demais, eu tenho certeza que você está muito firme aí, está sendo totalmente disciplinado e não tem outro resultado senão atingir os seus objetivos, atingir a aprovação e ter uma vida com certeza abundante, maravilhosa, fruto do teu trabalho, do teu esforço e da sua dedicação. Pode contar comigo para atingir esse objetivo e eu aguardo você na nossa última aula aqui do nosso mini curso preparatório para a primeira fase do exame de ordem da OAB em Direito Tributário. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!